Olá, tudo bem aí com vocês? Tudo legal? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um trabalho hoje e o tema é amor próprio. É isso que eu vou trabalhar com você hoje, é isso que a gente vai conversar. Conversaremos sobre amor próprio e vou dar algumas dicas aí. Como eu já falei anteriormente, essas lives é dedicada às pessoas que sofreram abuso. Esse trabalho é um trabalho altruísta. Se você sabe de alguma pessoa que infelizmente passou por isso, e puder ajudar essa pessoa, será muito bem-vindo a sua indicação para quem precisa. Eu ficarei muito feliz com isso. Vou ficar muito agradecido por você me ajudar a ajudar outras pessoas, tá certo? Muito bem. O amor próprio, ele está ligado à autoestima, aquilo que a gente já falou anteriormente, tá certo? Porém aqui, o que eu vou falar com vocês, são algumas coisas, são algumas dicas de como você pode trabalhar o seu amor próprio. Na verdade, você precisa entender o que é o amor próprio, tá certo? Esse é o ponto. Quando você entende o que é o amor próprio, aí sim você começa a trabalhar dentro de você, tá claro? E é isso que eu quero trabalhar com você aqui, é isso que eu quero conversar com você a respeito desse assunto, tá bom? Ou seja, as pessoas que passam por uma dor de um abuso, as pessoas, como eu já comentei anteriormente, elas ficam muito fragilizadas. Elas têm uma autoestima baixa e, na verdade, elas simplesmente ficam fragilizadas, muito fragilizadas. E, na maioria das vezes, elas não confiam e elas acabam não confiam nelas, elas acabam sofrendo com isso, ok? E volto a afirmar, muito das coisas aqui que eu estou falando foi do que eu passei, tá bom? Então, hoje, o que a gente vai conversar é entender um pouquinho o que é o amor próprio, tá bom? Então, amor próprio é simplesmente o seguinte: é a consideração, é o quanto você se considera. É o quanto você olha para dentro de você e se considera. Quanto que eu me considero? Quanto que eu olho em mim? Quanto que eu olho para mim? Quanto eu trabalho em mim? Quanto eu me amo? Tá bom? Além disso, uma outra grande característica do amor próprio é o quanto você se sente bem com a sua presença. Quanto você é bem com você mesmo? Quanto você se sente bem consigo? Quanto que você é feliz com você? Quanto que você olha para dentro de você e fala: puxa, estou bem. Eu sou feliz com a minha companhia. Estou bem comigo. Entende? É isso que eu quero que você comece a se perguntar. Se pergunte, quanto que você se considera? Quanto que você se sente bem com a sua presença? Ou você se incomoda com a sua presença? Ou você acha que a sua presença não é tão legal assim? É isso que eu quero que você comece a se perguntar, tá bom? Ao mesmo tempo, o amor próprio é o seu autocuidado. Quanto que você se cuida? Quanto que você olha para dentro de você? Quanto que você está olhando? Quanto que você olha no espelho? E não estou dizendo para você aquele momento que você usa para você pentear o seu cabelo, para mulher, né? Para as mulheres fazerem a sua maquiagem, ficarem bonitas. Não é isso que eu estou falando. O autocuidado é você olhar para dentro de você e se tratar bem. Falar coisas positivas. Falar coisas legais. Reconhecer-se. Reconhecer que você falhou, porém você fez o melhor que você pôde. É nas falhas que a gente olha quem somos. São nas falhas que a gente vai procurar
os pontos de melhoria. Quanto que você está trabalhando isso dentro de você? Quanto que você olha para dentro de você e você se cuida, literalmente? Uma outra pergunta que eu faço aqui é o seguinte: independentemente do que aconteça, o amor próprio é o quanto que você se dá carinho. Quanto que eu dou carinho para mim? Quanto que eu me acolho? Ou eu me cobro? Me cobro muito. E muitas vezes a gente se cobra porque a gente não gosta do jeito que nós somos. E aí é que está o detalhe. E a gente quer que o outro mude. Por quê? Por uma falha nossa, por uma autoestima baixa, por uma falta de autorreconhecimento. Só que na verdade o que a gente acaba querendo é que os outros nos reconheçam. E já comentei várias vezes, não adianta os outros reconhecerem, você é quem precisa se reconhecer, é você quem precisa se amar. Vou fazer 2 perguntas aqui, e depois eu peço para que vocês olhem para dentro de vocês e vocês se respondam. Você é seu amigo? Ou você é seu inimigo? Eu fiz um silêncio, literalmente, de propósito. Você é seu amigo ou você é seu inimigo? Você se ama ou você não se ama? Você se acolhe ou você se cobra em excesso? Como você se trata? Essa é a pergunta. Como você se trata? Você se critica ou você se acolhe? Muitas vezes, quando a gente passa por uma dor de um abuso, a gente quer o quê? A gente quer ser o melhor. A gente quer fazer as coisas o melhor que nós pudermos. A gente quer se superar e mostrar para o mundo que nós estamos vivos, que nós somos pessoas que merecemos sermos vistos, que nós estamos fragilizados. Não necessariamente as pessoas, nós vamos olhar para dentro da gente e vamos se reconhecer. Por quê? Porque existe muita dor dentro da gente quando a gente passa por determinados problemas. Porém, o que a gente precisa fazer é o quê? Aprender a se superar. Mas a gente quer que os outros olhem a gente. Como eu sempre costumo dizer, ninguém vai olhar para a gente. Ninguém tem obrigação de nos acolher. As pessoas só acolhem quando a gente aprende a ecoar o que está dentro. Enquanto a gente não aprender a ecoar o que estiver dentro, as pessoas nunca vão nos acolher. E como é que eu faço isso? Aprendendo a se amar. Aprendendo a olhar para você. Mesmo tendo passado pelo que você passou. Mesmo sofrendo o que você sofreu. Mesmo tendo as dificuldades que você teve. Sabe, nessa jornada eu vejo tanta gente que passa, que sente dor, que passa pelos problemas de um abuso, e as pessoas elas conseguem se ressignificarem. Elas conseguem se reerguer. Eu tive um caso de uma vez que eu trabalhei com uma pessoa, eu ajudei essa pessoa, e ela tinha passado por algumas dores, por exemplo, de que foram 3 pessoas da família que maltrataram ela, que abusaram dela. Pessoas da família. Então, como é que essa pessoa, de uma hora para outra, ela consegue despertar o amor próprio? Ela, na verdade, ela se sente um lixo. Ela se sentia um lixo. Porém, quando eu consegui conversar com ela e mostrar
que ela poderia dar muito mais para ela a partir do momento que ela se reconhecesse como uma pessoa forte, as coisas passam a mudar. As coisas passam a mudar de figura. O detalhe é que essas mudanças, elas levam um determinado tempo. E por que levam um determinado tempo? Eu vou repetir algumas vezes aqui, porque nem sempre você consegue reconhecer essa dor e consegue aceitar essa dor. E é por isso que muitas vezes a gente faz o quê? A gente põe no externo, a culpa no externo. E aqui longe de dizer que a culpa foi sua, ok? Porém, o que ocorre é que a gente precisa começar a olhar para os nossos valores. O que nós queremos das nossas vidas? O que a gente pode trabalhar conosco? O que a gente pode ressignificar? O que a gente pode aprender a se acolher? É por esse ponto que a gente começa a trabalhar. É por esse ponto que a gente começa a caminhar de uma maneira diferente. O caminho se faz caminhando. E o que eu quero dizer aqui é que você, na verdade, você pode criar uma realidade diferente da que você viveu até agora. É isso que eu estou dizendo aqui. Você pode ter uma vida diferente. O que você precisa é aprender a parar de se criticar e aprender duas coisas inicialmente. A parar de se criticar, aprender a se acolher. Quando você para de se criticar e você começa a aprender a se acolher, as coisas mudam de figura. As coisas passam a ser diferentes. Porém, o resultado, ele só é conseguido com trabalho, com esforço, com dedicação. Por mais duro que tenha sido o que aconteceu na sua vida, você, se você quiser ser feliz, você vai precisar ter que aprender a aceitar. Só que para isso tem um processo anterior, que é querer, entender, compreender para depois aceitar. Percebe? Para você ter o amor próprio, você tem condição de desenvolver isso. E isso é possível, você desenvolver o seu amor próprio. É possível você trabalhar dentro de você. É possível você viver e ser feliz. É possível. Porém, é aquilo que eu falei para você, que eu venho falando sempre. Você vai ter trabalho. E o que ocorre é, as pessoas vão falar, é difícil. É difícil. Se você acha que é difícil, é difícil. Essa é a questão. Tá claro? Ou seja, você pode e tem capacidade total no mundo de você se acolher. Essa pessoa que eu comentei com você e que ela passou por 3 pessoas da família que maltrataram, que abusaram dela, ela começou a aprender a se acolher. Ela começou a aprender a parar de se criticar. Um exercício simples e que tem um poder estratosférico é você se olhar no espelho e dizer que você se ama. Essa pessoa aprendeu e começou a praticar isso. Aprendeu a olhar para dentro dela, aprendeu a olhar para dentro dos valores e parar de literalmente reclamar do que aconteceu. Aconteceu, é duro, é complexo, é muito complexo. Ficar com raiva e ao mesmo tempo alimentar essa raiva não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar sempre na mesma situação.
É por isso que dentro do meu livro, Despertar da Consciência, uma história de amor e superação, eu não estou preocupado em nenhum momento em trabalhar as estatísticas das dores de um abuso. Estou preocupado, sim, em trabalhar das questões que levaram as pessoas a passarem por isso e, ao mesmo tempo, ajudá-las. É como eu falo, as pessoas que se preocupam com isso e elas têm capacidade de olhar para as estatísticas, de tomar as medidas preventivas e punitivas, são pessoas altamente qualificadas. Eu não tenho essa qualificação. A minha preocupação é, como eu falo, é trabalhar na dor, ressignificar a dor. Então vamos lá. Eu vou comentar aqui com você algumas coisas, né, que você pode trabalhar em você. Como é que você pode aumentar a sua autoestima e o seu amor próprio? Então eu dei algumas dicas em um outro episódio, em um outro momento. E hoje eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista o episódio, enfim, assista a live onde eu falo a respeito de autoestima, tá? É bem legal, vale a pena você olhar para isso. Primeira coisa que você precisa olhar e precisa trabalhar é o seu autoconhecimento. É trabalhar dentro de você. Todos nós temos problemas. E o que a gente precisa é aprender a olhar para esses problemas e aprender com os problemas. É se autoconhecer. Se autoconhecer é saber se você está fazendo alguma coisa que lhe agrada e alguma coisa que não lhe agrada. Entende? É saber literalmente quem você é. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas frustrações? Quais são os meus desejos? O que me deixa alegre? O que me deixa triste? O que me deixa com raiva? Entende? É olhar para dentro de você e aprender a enxergar esses pontos que você tem e que, na verdade, eles são falhos. Eles podem e devem ser trabalhados e devem ser melhorados. Eles podem ser modificados. Esses pontos que são negativos são os pontos que você tem que olhar como pontos de melhoria. Para ter amor próprio, você precisa aprender a cuidar de você. Fazer uma atividade física. Eu quero ficar em forma. E aí? Quantas vezes você faz atividade física? Estou deprimido, estou chateado, estou magoado. Ok, mas o quanto que você trabalha dentro de você? O quanto que você se conhece? O quanto você se ama? As pessoas precisam me reconhecer. Ninguém vai te reconhecer não, cara. É você quem tem que aprender a se reconhecer. Enquanto você não se reconhecer, ninguém vai te reconhecer. Aprender a cuidar de você, aprender a dizer não. Aprender a dizer sim. Você não tem que dizer não, dizer sim, perdão, toda hora. Você pode dizer não em alguns momentos. E isso é cuidar de você. Se acolher é cuidar de você. Foi o que eu falei anteriormente. Além de se acolher, parar de se criticar é cuidar de você. Você pode e deve sempre trabalhar para que você melhore todos os dias. Porém, se criticar é o que não vai chegar legal a solução nenhuma. O que você precisa trabalhar, o que você pode, né? Eu sempre falo precisa, que na verdade o que eu quero é que as pessoas aprendam a olhar para dentro delas. Por isso que eu falo você precisa. Eliminar pessoas que te desmotivam. Como é que você vai desenvolver o seu amor próprio se você, no fundo, convive com pessoas que só te põem para baixo? Você precisa eliminar. Ah, mas são pessoas muito próximas. Eu sei que muitas vezes são pessoas muito próximas, mas você precisa
colocar limites nessas pessoas. Você pode até aqui. A partir daqui, não mais. É aprender a impor limites. Percebe? E aquelas pessoas que não te trazem conteúdo, que não te ajudam a evoluir, elimine esse câncer da sua vida. Tire esse câncer da sua vida. Tá certo? Pare de se comparar. Quando você tem autoestima baixa, você não tem amor próprio. Aliás, quando você tem autoestima baixa, quando você não tem amor próprio, você acaba se comparando. E muitas vezes você se compara de uma maneira equivocada. Qual é a maneira equivocada? Olhando para uma pessoa que já tem um resultado muito lá em cima, só que você está aqui embaixo. Mas quem disse que você não consegue esse resultado aqui em cima? Quem disse que você não ultrapassa esse resultado? É você quem está dizendo isso. É você quem acredita que você não é capaz. É você quem não acredita no seu potencial. Só que você tem potencial. Está esperando o quê? Que as pessoas te coloquem no seu colo? Esquece. Olha para dentro de você e veja o que você consegue fazer. Elimine as pessoas que te criticam. Para de ficar com essas pessoas. Tá certo? Pare de se comparar. Seja realista nas suas metas, nos seus objetivos. Se você sabe que você não vai conseguir determinadas coisas, por que você vai estabelecer essa meta? Se você sabe que você não vai conseguir realizar determinados feitos, por que você se põe essa meta? Para quê? Para você se machucar? Para você se maltratar? Você não acredita que isso é desnecessário? Entende isso? Se acolha. Estabeleça uma meta que seja desafiadora, mas não uma meta que seja extremamente elevada e que você sabe que você não vai conseguir. Você já está traçando essa meta e dizendo para você: eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Para que isso? Percebe? Uma coisa é você se desafiar. Eu me desafio todos os dias a levantar 5 horas da manhã e ir para a academia. Mas tem dia que às vezes você falha. Agora eu vou sentar a porrada em mim? Muito pelo contrário, vou me acolher. Por que eu não consegui hoje? Porque eu trabalhei até madrugada. Tá ok. Então eu tive que fazer algumas coisas. Ou eu tive um atendimento que estendeu e eu precisei, essa pessoa precisou de mim mais tarde da noite. Eu tive que atender um caso especial. Ok. Percebe? Então você precisa aprender a analisar o todo. Ok? Quando você estabelece uma meta. Faça o que você gosta. O que eu gosto? Faz o que você gosta. Coma aquilo que você gosta. Percebe? Quando você faz o que você gosta, quando você faz aquilo que você ama, a coisa é diferente. Esse é o ponto, essa é a questão. E veja, aprenda a sempre sair da sua zona de conforto. Você não vai crescer, você não vai desenvolver amor próprio, você não vai ter uma autoestima elevada se você continuar na zona de conforto. Por isso que eu gosto de fazer atividade física. E tem dia que eu falo, não, sabe o que eu vou fazer? Eu me planejo, né? Essa semana, por exemplo, eu vou correr 10K. Mas o que eu tenho que fazer para correr 10K? Eu preciso me alimentar bem e dormir bem. Esse é o ponto. Aí eu vou correr os meus 10K. Porque não adianta um dia que eu não dormir bem, querer correr os 10K. Eu não vou conseguir correr. Eu vou me desanimar. Eu vou me colocar para baixo. Ou seja, eu vou estabelecer uma meta que eu literalmente consiga fazer. Agora, quando eu estou correndo 10K, por que não correr 11?
Aí eu me desafio a correr 11. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou aumentando a minha escala gradativamente. E isso é o que vai mudando os meus hábitos. Isso é o que vai fazendo com que eu cresça cada vez mais. Porque eu estou saindo da zona de conforto. Estou me colocando numa situação que me gera desconforto e que, ao mesmo tempo, ela é importante para mim. Porém, eu coloco e estabeleço desafios que eu, literalmente, consigo superá-los para ir me motivando aos poucos. O lance não é uma mudança radical. O lance é uma mudança gradual. As mudanças elas precisam ser gradativas. Quando eu faço essas mudanças gradativamente, a coisa se torna perene. E o que muitas vezes a gente quer é o quê? A mudança para ontem. A mudança para ontem não vai existir. Uma construção ela é estabelecida a partir do momento que você faz o quê? Você coloca tijolo em cima de tijolo. Step by step. Passo a passo. Esse é o ponto. Quando você começa a colocar e fazer as mudanças graduais, a coisa começa a ficar diferente. E o que as pessoas que passaram pelas dores de um abuso precisam fazer é aprender a se acolher. Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente quer se comparar, a gente quer olhar para o outro e ao mesmo tempo, putz, eu quero ter esse resultado. E aí a gente não se dá essa oportunidade. Por quê? Porque a gente se cobra demais, a gente se critica demais. A gente deixa de se acolher. A gente acredita que nós fomos os culpados pelo que aconteceu conosco. Porém, o cuidado que a gente precisa tomar é o quê? Nós não fomos os culpados pelo que aconteceu conosco. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar o cuidado do quê? Evitar colocar a culpa nas outras pessoas. Aconteceu. A partir de agora, o que eu faço com isso? Infelizmente aconteceu, a dor é grande. E o que eu faço com isso? Aprender a olhar para dentro de você. É isso que você precisa fazer. E como eu sempre digo, busque ajuda. Existem muitas pessoas boas aí no mundo, excelentes profissionais, que podem te ajudar. Eu estou aqui para ajudar essas pessoas que passaram por isso. Tá certo? Assim como eu, tem várias pessoas que podem também te ajudar. E o que eu estou fazendo aqui é criando um estado de alerta em você. Tudo bem? Bom, quanto tempo isso demora? A questão não é o tempo que demora. A questão é o quanto que você está empenhado em você para aprender a olhar para suas dores e trabalhar em cima delas. O quanto você está empenhado em se ajudar. Essa é a pergunta. Se você está empenhado em se ajudar, com certeza, essa ressignificação ela será diferente. Ela será mais rápida. Mas se você não estiver tão empenhado assim, o seu tempo vai ser maior. E essa dor ela vai ficando cada vez maior à medida que o tempo passa. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente faz é o quê? Esconder de nós mesmos. Mas, uma hora, as coisas sempre vêm à tona. E aí, é melhor você começar a trabalhar agora e começando a se fortalecer. Você vai precisar de ajuda e você precisa se fortalecer. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo para você tudo de bom. E, se infelizmente isso aconteceu com você, busque ajuda. Você precisa. Você é uma pessoa divina e maravilhosa que pode simplesmente ser feliz todos os dias e que sua vida pode ser ressignificada. É possível você ser feliz. É possível você ressignificar a sua vida. É possível você, mesmo tendo sofrido, se superar, crescer. Aprender a trabalhar dentro de você é uma questão que é um desafio e que a gente carrega conosco, principalmente nós que passamos por essas dores, que elas são literalmente muito difíceis. Eu não gosto de falar muito difíceis, né? Que elas são desafiadoras. Eu vou trocar isso. Peço desculpas para você, mas eu vou trocar.
São situações que elas são desafiadoras, mas a gente tem toda a condição do mundo de aprender a olhar para dentro da gente e ressignificar. Tem tantas pessoas que passaram por situações muito mais complexas do que as que eu passei e estão felizes, são felizes. É olhar para esses exemplos e aplicar nas nossas vidas. É isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude, muito otimismo. É isso, um grande abraço. Vejo você numa próxima oportunidade. Trabalhe em você, se ame, desperte o seu amor próprio. Você é capaz. Valeu, até mais, tchau, tchau.